Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um gráfico de dispersão do Power BI que vai ser muito útil para as análises para você impressionar na sua empresa ou na sua futura empresa. Então aproveita aí, fica até o final, já baixa o arquivo que está aqui na descrição do vídeo e na descrição do vídeo, aproveitando, vai ter um mini curso de fórmulas DAX no Power BI. Então se quiser aprender ainda mais, vai ter aqui o link do mini curso na descrição, fechado? Para a gente começar, não esquece de deixar o joinha, deixar o like, porque isso ajuda a gente demais a chegar em cada vez mais pessoas, porque você deixando o like, o YouTube entende que é um conteúdo maneiro e divulga por aí para ajudar a gente, fechado? E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque de segunda a segunda tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. Agora, partiu para nossa aula. Seguinte, estou aqui então com o nosso arquivo de Power BI sem gráfico nenhum, a gente vai construir aqui do zero e vamos dar um pulinho nessa nossa guia dados. Na nossa guia dados, a gente vai ter uma tabela de vendas e nessa tabela de vendas a gente vai ter o seguinte: para cada linha eu vou ter o produto que foi vendido, quantas unidades eu vendi daquele produto, qual foi a loja, qual foi a data da venda, quem é o cliente que comprou o código dele, o preço do produto, qual é a marca, a categoria, enfim, tem um monte de informação aqui e duas informações bacanas que vão ser o seguinte: qual é o dólar médio naquele mês. Então, ó, em janeiro de 2018, o dólar médio foi 3,22, beleza? Pode estar um pouquinho diferente do que realmente foi, mas foi mais ou menos por aí. Então, 3,22 em janeiro de 2018. Então, para todo mundo que comprou em janeiro, eu escrevi aqui que o dólar daquele mês foi 3,22. Para todo mundo que comprou em fevereiro, o dólar médio foi 3,25. Para todo mundo que comprou em março ou em abril, aqui em abril, o dólar médio estava 3,41. E para março, se eu subir aqui um pouquinho, ó, o dólar médio estava 3,28 e assim por diante. Ou seja, a pessoa comprou e eu registrei qual foi o dólar naquele mês. E qual que é a lógica? Imagina que você ou seu chefe te pediu para fazer uma análise que é o seguinte, ó, eu quero que você faça uma análise para saber se o aumento do dólar impacta nas nossas vendas. Então, se o dólar aumenta, eu quero saber se as vendas aumentam, se as vendas diminuem ou se as vendas continuam iguais, para a gente conseguir puxar essa informação, porque pode ser relevante para a gente saber se o valor do dólar tem um impacto aqui diretamente no faturamento, nas vendas da empresa. Tranquilo? Seguinte, então sempre que você quiser fazer uma análise para saber uma correlação, ou seja, se um valor aumenta e o outro aumenta junto, ou se um valor aumenta e o outro diminui, que nem é o caso que a gente está pensando aqui, o dólar aumenta, as vendas podem aumentar, o dólar aumenta, as vendas podem diminuir. Então eu quero saber se tem uma correlação entre essas duas informações, as vendas e o dólar, beleza? Então, sempre que você quiser fazer essa comparação, um gráfico muito bacana para você fazer isso vai ser o gráfico de dispersão. Então, vamos clicar aqui no nosso relatório e vamos criar esse gráfico de dispersão, que vai ser esse aqui, ó, um gráfico com umas bolinhas aí no meio. Então, clica no gráfico de dispersão, vamos colocar ele bem grandão aqui no nosso relatório. Show de bola. Seguinte, aqui do lado, ele vai pedir algumas coisas. Ele vai pedir, principalmente, nesse eixo X e eixo Y, justamente as duas informações, as duas variáveis, os dois números que eu quero comparar, que eu quero analisar. Então, vamos imaginar que eu quero comparar aqui o total de vendas com o dólar, com o valor do dólar. Então, vamos colocar, por exemplo, no eixo X o valor do dólar, para aumentar o valor do dólar e saber se tem variação nas vendas. Então, aqui no eixo X, eu vou colocar aqui o dólar médio, a coluna que tem o dólar médio daquele mês. Então, eu coloquei no eixo X. Beleza. No eixo Y, eu vou colocar a quantidade de vendas, ó. Então, eu tenho aqui uma coluna na minha tabela chamada quantidade vendida. Então, se eu colocar essa coluna, quantidade vendida, dentro do meu eixo Y, ele vai me dizer o total de vendas em cada variação do dólar. Só que é o seguinte, repare que o gráfico aqui ainda não ficou pronto. Por quê? Porque ainda falta preencher esse campozinho aqui em cima chamado detalhes. Nesse campo de detalhes, você vai colocar o que mais você quer analisar. Porque pensa comigo, show, você quer aqui o dólar médio e a quantidade vendida. Só que você quer que ele calcule a variação como? Você quer que ele calcule a variação do dólar de mês para mês, ou você quer comparar ano com ano, ou você quer comparar o quê? Eu quero comparar de mês em mês, para saber se um mês, com valor de dólar, teve venda diferente de um outro mês, que teve dólar maior, que teve dólar menor, enfim, para eu saber se de mês em mês teve variação de vendas conforme o dólar. Então aqui nos detalhes eu vou colocar a coluna que me diz o mês, beleza? Vou colocar o mês aqui dentro de detalhes. E aí quando a gente coloca o mês aqui em detalhes, só tem uma pequena coisinha para a gente prestar atenção que se eu clicar nessa setinha para baixo, repara que ele, na verdade, ele não mostrou todos os meses. Ó. Repara que eu não tenho todos os valores de dólar. Ele colocou aqui uma hierarquia de datas. Então, sempre que você coloca um campo de datas
campo de mês, de data, de ano, o que for, dentro aqui do seu gráfico, você tem que tirar essa hierarquia de datas e colocar aqui que você realmente quer ver todos os meses, beleza? Então clica aqui no mês, ele vai dar bonitinho aqui pra gente. Beleza. Só que, ó, vamos lá. Esse gráfico aqui, ele trouxe um valor errado pra gente. Por que ele trouxe um valor errado? E isso é um negócio que você tem que prestar muita atenção. O que a gente quer? Eu quero saber, de acordo com o dólar médio daquele mês, por exemplo, o dólar médio em abril de 2018 foi R$4. Perfeito. Então foi R$4. Agora eu quero comparar abril de 2018 com maio de 2018, que teve um dólar, sei lá, de 4,50 médio, por exemplo, ali. Então eu quero comparar para ver se as vendas aumentaram ou diminuíram. Só que um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção é o seguinte, ó, repara, se eu clicar nesse dólar médio na setinha para baixo, olha o que ele fez. Ele está somando os dólares. Então, tem um negócio muito esquisito aqui. Por quê? Porque, na verdade, o dólar, eu quero o dólar médio daquele mês. Eu não quero a soma do dólar daquele mês. Não faz sentido eu somar o dólar a R$3 de uma venda com o dólar a R$3 de outra venda. As vendas não tem nada a ver uma com a outra. Eu quero saber o dólar médio daquele mês. Então, ao invés de soma, eu vou clicar aqui na opção de média. Tranquilo? Cliquei aqui na opção de média. Agora sim, ó, no gráfico eu tenho as três informações que eu quero. Eu tenho a média do dólar, e aí ficou um nome até esquisito aqui, média de dólar médio, mas pode ignorar aqui, beleza? E aqui embaixo ficou quantidade vendida, e aqui em cima ficou o mês. Ou seja, ele está me mostrando aqui, cada uma das bolinhas significa o total de vendas que eu tive em um determinado mês, conforme o dólar. Por exemplo, se eu olhar aqui em cima, se eu passar o mouse na primeira bolinha lá no canto superior esquerdo, repara, ele fala assim, olha, Alon, no mês de janeiro de 2018, o dólar médio estava 3,22 e você vendeu aqui quase 7 mil unidades. Beleza. Agora, à medida que eu vou chegando para a direita, repara que aqui embaixo meu eixo X é o valor do dólar, é a média do dólar daquele mês. Então, à medida que eu vou chegando para a direita, repara que o dólar vai aumentando. E à medida que o dólar vai aumentando, o meu eixo Y, que é o meu eixo vertical aqui das vendas, vai diminuindo. Então, claramente aqui batendo o olho, dá para dizer que tem uma correlação entre as vendas e o dólar. Então, quanto maior o dólar, menor as vendas. Ou seja, tem uma correlação negativa. Aumenta o dólar, caem as vendas. Então, ó, se eu passar o mouse aqui na primeira, repara que foram quase 7 mil vendas quando o dólar estava um pouco mais baixo, ali em janeiro de 2018, que estava 3,22. Se eu passar o mouse aqui na última bolinha, repara que está lá em novembro de 2019, o dólar estava bem mais alto, estava 4,16 e a quantidade vendida foi 850, ou seja, caiu muito as vendas por conta da alta do dólar. Beleza, repara que tem alguns pontos fora da curva e tal, mas essencialmente dá para dizer, dá para traçar uma linha reta que vai aproximar mais ou menos aqui essa correlação, ou seja, a baixa das vendas de acordo com a alta do dólar. Só que uma outra coisa bacana da gente fazer é o seguinte, antes de mais nada vamos só formatar um pouquinho o nosso gráfico. Ó. Vou chegar aqui na parte de formatação, o título, eu vou escrever um título aqui do zero, vou vir aqui no título, deletar ele e vou escrever aqui variação das vendas com o dólar. Perfeito. E aí vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, do título, só para ficar mais visual. Perfeito. E eu quero aumentar aqui também um pouco ó, o eixo Y e o eixo X, só para conseguir enxergar melhor. Então, o eixo X, vou abrir aqui, vou descer um pouquinho e vamos aumentar o tamanho do texto. Está aqui em 9, vamos colocar um tamanho maior só para conseguir enxergar direitinho. Beleza, perfeito. Eixo X está maior. Eixo Y também, ó. Eixo Y aqui embaixo, vamos clicar, tamanho do texto, vou colocar maior para ficar bem visual, bem tranquilo de enxergar. Perfeito. Para fechar, só vou colocar uma borda aqui em volta do gráfico só para dar um visual. Então, vou clicar aqui na borda, ativar essa opção e está lá bonitinha a nossa borda. Perfeito. Então, dá para ver aqui de cara que tem uma variação das vendas de acordo com o dólar. Só que o bacana é a gente conseguir entrar um pouco mais a fundo nessa análise. Porque pensa comigo o seguinte, ó, se eu clicar aqui na guia dados, repara, eu tive vendas da empresa e essas vendas claramente, no global, caem conforme o dólar aumenta. Então, por exemplo, os preços vão aumentando à medida que o dólar vai aumentando, então as vendas vão caindo e tudo mais. Só que, repare que, na verdade, eu vendo produtos de várias marcas diferentes. Eu vendo produtos aqui, ó, da Apple, eu vendo produtos da Acer, da Canon, da LG, da Motorola, da Nikon e assim por diante. Será que todas as marcas sofrem essa variação com o dólar? Sim ou não? Então, o legal é, pô, seu chefe pediu para você ver uma análise global. Show! Agora cabe a você pensar um pouco mais além, pensar um pouco mais fora da caixa. Então vamos pensar, pô, será que todas as marcas, será que todos os produtos sofrem essa variação? Vamos testar aqui, ó. Vou clicar aqui na nossa guia relatório, clicar no gráfico, e o bacana é você vir aqui no seu gráfico de dispersão e nessa opção chamada eixo de reprodução. O que significa eixo de reprodução? É você conseguir fazer uma análise mais detalhada, você
variar a sua análise de acordo com cada marca, ou você analisar de acordo com cada produto e tudo mais. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, as marcas aqui no eixo de reprodução. Show de bola. O que ele fez? Aqui embaixo, ó, repara que ele abriu uma lista com todas as marcas. E aí, se eu clicar na primeira marca, por exemplo, que é Acer, ó, cliquei na Acer. Agora que eu cliquei na Acer, ele está mostrando o gráfico de variação do dólar com as vendas, de forma mensal, só dos produtos da Acer. Então, ó, na Acer dá para ver que tem sim uma variação. Por exemplo, ela começa aqui no dólar menor ali a 3,22 e tem um volume de vendas legal ali, 326. E vai caindo, caindo, caindo até chegar aqui no último que teve venda de 32, ou seja, 90% das vendas se perderam, digamos assim, por conta da alta do dólar, beleza? Ou seja, de 300 e pouco para 32, 90% aí se foi, só ficou 10%. Se eu clicar aqui na Apple, dá para ver. A Apple também claramente tem uma queda aqui, ó. Começou vendendo ali mais ou menos 1.500, chegou ali no final na faixa ali mais ou menos de 146. Então perdeu ali também 90% das vendas aproximadamente, ó. Canon também teve aqui, repara que algumas em escala maior, escala menor, mas todas dá para ver aqui que perderam, ó. Canon perdeu, Dell perdeu, LG perdeu, e repara que algumas têm uma variação um pouco maior do que as outras. Então, tem algumas que são mais suscetíveis à variação do dólar, tem algumas que são menos. E aí você pode, ó, para você ver isso de forma mais dinâmica, clicar aqui no cantinho esquerdo, nesse botão de play, que ele vai fazer como se fosse um filme, ele vai passando de marca em marca de forma automática. E aí no finalzinho, repara que ele chegou na marca da Xiaomi, e se você olhar aqui na Xiaomi, não sei como é que fala, repara que a Xiaomi especificamente, ela tem uma variação que não dá para dizer que ela claramente varia de acordo com o dólar. Por quê? Porque repare que começa aqui, as vendas ali no dólar menor, começa aqui, por exemplo, no 3,22, quantidade vendida 257, só que tem vários meses, inclusive, que vendeu mais. Por exemplo, esse mês aqui, que foi janeiro de 2019, o dólar estava bem maior, 3,68, só que vendeu mais do que o primeiro mês, vendeu mais do que quando o dólar estava bem menor, tranquilo? Então, aqui no caso da Xiaomi, dá para ver que não tem essa variação toda. Então, aqui já dá para você tirar vários insights legais. Olha, perfeito, a gente tem a correlação, só que olhando marca por marca, a maioria tem uma correlação, perfeito, só que a Xiaomi, por exemplo, a princípio não dá para dizer que ela tem correlação de vendas com o valor do dólar. Então, repara quanta análise bacana dá para você fazer. Se você quiser, ó, você pode trocar aqui esse eixo de reprodução, ao invés de marca, você pode botar loja, para saber se alguma loja tem uma variação maior do que a outra. Você pode colocar aqui, por exemplo, o produto, para você saber se um produto com relação ao outro tem mais variação, menos variação. Então, sempre que você quiser fazer uma análise de correlação, para saber se o valor está correlacionado com o outro, para você fazer essa análise de uma forma muito intuitiva e clara aqui no seu Power BI, você usa o gráfico de dispersão. E é um gráfico sensacional para você conseguir fazer esse tipo aqui de insight de análise na sua empresa ou na empresa onde você vai trabalhar, tranquilo? Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like para o YouTube entregar isso para mais pessoas, a gente ajudar cada vez mais pessoas a aprender Power BI. Se você gostou, se quiser mais, comenta aqui embaixo nos comentários, me avisa que você chegou até o final do vídeo, eu quero saber quem chegou até o final. Então, se você chegou até o final, coloca aí para mim nos comentários, hashtag até o fim Alon, só para eu saber se você chegou até o final. E deixa aqui nos comentários também o que mais você quer aprender sobre Power BI, que a gente sempre olha os comentários e pega as melhores sugestões de vocês e grava cada vez mais conteúdo, tranquilo? Então, não esquece de deixar o like aí, que ajuda demais a gente, você não tem ideia. A gente teve um tempão aqui para preparar esse conteúdo, para dar o like, dura nem 2 segundos, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal para receber conteúdo todos os dias. E se quiser aprender ainda mais com a gente, eu vou deixar aqui 2 presentinhos para você. Vai aparecer aqui algum botão na tela para você acessar nosso mini curso de Power BI, então clica lá para acessar. E também vai aparecer um segundo botão, um segundo link aqui, para você acessar um outro vídeo onde eu ensino mais sobre gráficos no Power BI. Então aproveita lá, acessa, continua aprendendo, a gente se vê no próximo vídeo.